Olá pessoal, sou o professor Everton, professor de Física do Colégio SEI, Unidades Romualdo Galvão e Roberto Freire. Estou aqui, pessoal, para dar orientações sobre um assunto importantíssimo para o Enem e para o nosso dia a dia também, né? Ou qualquer outro vestibular também que você pretenda fazer. Orientações sobre eletricidade. Resistor elétrico é um equipamento qualquer que você usa, por exemplo, na sua casa, cuja função é transformar energia elétrica em energia térmica. Esse equipamento, essa transformação da energia elétrica em energia térmica se chama efeito Joule ou efeito térmico. Na verdade, qualquer equipamento acaba realizando esse efeito Joule, você queira ou não. Tem equipamentos que realizam o efeito Joule de forma que você considera essa energia como uma energia dissipada, como é o caso, por exemplo, de um liquidificador, de uma televisão, de uma geladeira. Equipamentos que não têm a função de aquecimento, porém eles aquecem também quando estão funcionando. Já outros têm realmente essa função de aquecimento, como é o exemplo dos chuveiros elétricos, dos ferros elétricos, né, de alguns aquecedores elétricos. São exemplos típicos de resistores elétricos porque realmente eles realizam essa transformação, eles têm a função de realizar essa transformação de energia elétrica em energia térmica. Diante disso, a gente precisa entender e saber aplicar para esses equipamentos o que nós chamamos de leis de Ohm. Primeiro, identificar em um esquema, em um circuito elétrico, o símbolo de um resistor. Tá? Eu coloco aqui como chuveiro elétrico, né, um exemplo de um resistor. E aí, este símbolo, que é o mais convencional, ou este outro, um pouco menos convencional, simboliza, portanto, um resistor elétrico. Se você pega na sua prova uma questão que traz esses esqueminhas, você pensa, o que é isso? Um chuveiro, uma lâmpada incandescente, um ferro elétrico, tá? Ou seja, um resistor qualquer. E aí existem duas leis, chamadas leis de Ohm, que servem como base para a gente poder entender e fazer aplicações desses resistores elétricos. Primeira lei de Ohm e segunda lei de Ohm. Na primeira lei de Ohm nós temos uma relação entre três grandezas, que são DDP, esse U, diferença de potencial, né? Ou tensão elétrica ou voltagem, R, a resistência elétrica do resistor do equipamento, e I, a corrente elétrica que vai ligar o equipamento. É importante você, primeiro, saber essa relação matemática, né? U igual a R vezes I, esse U em volts, esse R em ohms, esse símbolozinho aqui, né? O símbolo de resistência elétrica, e A de amperes, unidade de corrente elétrica. O que acontece é não confundir que a DDP, que é a diferença de potencial, que a voltagem, ela está na tomada, na fonte, na bateria, onde você vai ligar o equipamento. Não é o equipamento em si que tem, por exemplo, 220 volts. Você compra, por exemplo, uma lâmpada, vem lá escrito nela 220 volts. Essa DDP não é da lâmpada ou não está na lâmpada. Essa informação que o fabricante passa pra gente, que ele recomenda que você ligue esse equipamento numa DDP, numa fonte, numa tomada que tenha 220 volts. O que o equipamento possui é resistência. E a corrente é o movimento de cargas elétricas, é o fluxo de elétrons, por exemplo, que vai fazer o equipamento funcionar. Tudo só funciona eletricamente a partir da passagem de corrente elétrica. Por que o chuveiro esquenta? Por que eu levo choque? Por que a televisão funciona, enfim, eletricamente falando? Resposta, porque passa corrente. Tudo é culpa da corrente elétrica. Mas para ter essa corrente elétrica tem que ter a diferença de potencial gerando essa corrente elétrica. Aí o equipamento vai ter uma resistência. E por que o nome resistência? Resistência quer dizer resistir, dificultar a passagem da corrente. Resistências grandes oferecem grandes dificuldades para a passagem dessa corrente. Então é importante eu saber essa relação matemática da primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, e a partir daí também entra a segunda lei de Ohm, que vai determinar os fatores que influenciam na resistência elétrica de um equipamento. O que faz um chuveiro elétrico ter grande resistência ou pequena resistência? Como é que eu posso mudar a resistência de um equipamento, por exemplo? Nessa formulazinha aqui, a resistência é igual a essa letrinha chamada Rho, né? O nome da letra é Rho, o nome da grandeza é resistividade, vezes L, que é o comprimento do fio, sobre A, que é a área. Essa área está ligada à espessura do fio. Olhando para a fórmula da segunda lei de Ohm, a gente percebe três fatores determinantes na resistência de um equipamento. Veja matematicamente que quanto maior a resistividade, maior a resistência, maior dificuldade para passar a corrente. Essa resistividade depende do material. Comprimento L, quanto maior o comprimento, maior resistência, maior dificuldade
Quando o fio é mais comprido, a carguinha que vai passar, a corrente que vai passar por esse fio vai ter mais dificuldade para passar por todo o fio. Inversamente proporcional à área. Resistência com área são grandezas inversamente proporcionais. O que seria isso? Um fio mais grosso, que tem uma área maior, oferece menos dificuldade para a passagem da corrente. Então, comprimento diretamente proporcional à resistência, área inversamente proporcional à resistência. E aí, quando o resistor está funcionando, o que é que vai acontecer? Transformar, como eu já disse, a energia elétrica em energia térmica. Então ele vai consumir uma certa quantidade de energia elétrica. Se eu medir esse consumo de energia elétrica ao longo do tempo, trabalho sobre tempo, a gente está determinando a potência daquele equipamento. Lembrar, pessoal, potência em watts, trabalho que é o consumo da energia, no caso aqui elétrica, em joule, e o tempo em segundos. Watt é joule por segundo. Para a eletricidade, essa potência pode ser calculada pela fórmula I vezes U, essa multiplicação aqui corrente DDP, ou ainda essas duas formulazinhas auxiliares. Dessa forma, duas aplicações para você ter atenção para a utilização de equipamentos como resistores. Na sua casa, todos os equipamentos são ligados em tomadas idênticas. Isso implica dizer o seguinte: na mesma DDP, na fórmula URI, resistência e corrente são inversamente proporcionais. Na sua casa você sabe que o chuveiro comparado com a lâmpada gasta muito mais energia. Então o chuveiro é um equipamento que puxa alta corrente. Se puxa alta corrente, chuveiro tem pequena resistência. Chuveiro é um equipamento de baixa resistência, não esquece isso. Do contrário, lâmpada em relação ao chuveiro consome menos energia, então puxa menos corrente. Em puxando menos corrente, quer dizer que a lâmpada tem uma maior resistência. Resistência grande, puxa pouca corrente e gasta pouca energia. Chuveiro, resistência pequena, puxa muita corrente e gasta muita energia. Já no caso de você manter o equipamento e você trocar de tomada, trocar de DDP, por exemplo, se você no mesmo equipamento ligar uma DDP menor, consequentemente vai puxar uma corrente menor. No mesmo R, U pequeno, I pequeno. No mesmo R, se a DDP for grande, consequentemente a corrente é grande. Então lembra o exemplo que se você pega um equipamento de São Paulo e traz para Natal, aumentando a DDP de 110 para 220 volts, você vai estar puxando mais corrente e vai estar correndo o risco de queimar aquele equipamento. Tá bom? Então são informações importantíssimas, pessoal, que certamente caem nas provas aí do nosso Enem e de vestibulares em geral. Tá certo? Então, aqui são as orientações aqui do professor Everton. Desejo excelentes provas para vocês. E você sabe, não esquece, né? Do Enem eu sei.